Bom dia. Nós vamos mais uma vez continuar o nosso culto a Deus, onde a gente busca conhecer mais o amor de Deus. Não só pela Bíblia, mas além da Bíblia, porque a gente vai conhecer o amor de Deus pela revelação que Deus proporcionou a todo ser humano, desde Adão até o último homem que ainda vai existir sobre a face da terra. O último homem ou a última pessoa sobre a face da terra. Né? Então é muito anterior a Moisés e ao que Moisés entendeu dessa revelação. E é muito mais completo. Onde é que eu posso entender, compreender essa revelação? Né? Para ver que é maior do que o que Moisés entendeu. Em Jesus. Tudo que Jesus foi, tudo que Jesus ensinou, todo o exemplo de Jesus é tudo que Deus tinha para falar ao homem, desde a época de Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Moisés entendeu de uma forma, outros escritores entenderam de outra, Davi entendeu de uma outra maneira, Paulo entendeu de um outro jeito, mas Jesus é o padrão. Né? É em Jesus que você vai saber o que em Moisés era de Deus e o que não era. O que em Davi era de Deus e o que não era. O que em Paulo era de Deus ou é de Deus e o que não é. Tá bom? Então, Jesus é que é a grande revelação do Senhor Deus. E aí a gente vem aqui, e é o que nós estamos fazendo desde, né? Já estamos na quinta semana, a gente está trabalhando, conversando sobre o Sermão do Monte. E atualmente estamos falando sobre o adultério e divórcio. Não é um assunto separado, não. É um assunto dentro do assunto. Não é? Qual é o assunto? O assunto começa nos falando sobre sermos bem-aventurados. E por sermos bem-aventurados, nós sermos luz e sal da terra. Uma coisa espontânea, natural. Ele diz assim, vocês são a luz. Não é que vocês devem ser, não. Vocês são a luz. Vocês são o sal da terra. Né? Então isso somente para quem é bem-aventurado. Quem não é bem-aventurado não consegue, por mais que esforce, né? Vai ser um bom religioso. Talvez nem tanto. Mas né, não vai conseguir ser luz e sal porque não é um bem-aventurado. Tá bom? Então vamos ver aqui sobre o adultério e o divórcio. Começamos isso desde o domingo passado. Tá? Então há um processo nisso, na compreensão disso aí. Né? Então ele começa a avisar, olhe, o não adulterarás, que Moisés entendeu, é muito mais do que o que ele entendeu. Se você cobiçar no seu coração, você já está cometendo. Não é o ato em si, mas no começo, quando você começa a cobiçar, aí você já está cometendo adultério. Tá bom? Depois a gente viu ele falando, olha, se alguma coisa em ti lhe leva a pecar, lhe leva a fazer isto, a desobedecer com o adultério, então ele diz assim, em outras palavras, ele diz, abandone, deixe para lá, né? Lembre-se que é mais importante você atender. Isso não é porque Deus é exigente, não. É para seu bem, é para meu bem, é para o bem das pessoas ao nosso redor. Eu ganho mais quando eu tenho todos esses instintos humanos sob controle. É isso que ele está dizendo. Entende? Aí depois, isso foi até ontem, a gente conversou sobre isso. Agora a gente vem aqui para o versículo 31 e 32. Vamos ver o que é que ele nos fala nisso aqui. Diz assim, também foi dito, qualquer um que se divorciar de sua mulher, dê a ela a carta de separação. Isso foi na época de Moisés, ele mencionando. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a menos que seja por causa do pecado sexual, faz com que ela adultere. E qualquer um que se casar com a divorciada, comete adultério, né? Ué, só a mulher? Não, tá ligado homem e mulher. Agora vamos analisar direitinho isso, para a gente também não cair, como a questão do cortar a mão, de tirar os olhos, a gente não ir para exageros também, entendeu? Não ir para extremos.
Tá bom? Então vamos avaliar mais ou menos isso. A gente vai fazer isso hoje, amanhã e depois. Então a gente começa lembrando o seguinte: é importante entender que Moisés entendeu da revelação divina. O que é que ele entendeu da revelação divina? E aí tem qualquer pessoa ou qualquer circunstância, né? Quando ele diz assim, qualquer que divorciar, que se separar, entendeu? Então, qualquer tem um sentido também de não só qualquer pessoa, mas em qualquer circunstância, dentro da visão de Moisés em relação à revelação. Qualquer que se divorciar, né? E divorciar aí quer dizer anular o casamento, fazer declarar que aquele casamento não existe mais, tá bom? Então é esse o sentido de divorciar de sua mulher. Sempre era o homem que fazia isso, e aí tem muito do machismo cultural da época. Então o problema não está no homem que comete o adultério, mas na mulher que comete adultério, né? Porque o homem vai ser ferido, o homem pode ferir, mas a mulher não pode ferir. Então é nesse sentido, né, esse machismo da época, tá bom? Daquele momento. Mas aí a gente abrange, né? Porque para Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor, a mesma importância. Agora, tudo aí a gente tem também que considerar a questão social, né? Do momento, da época, né? O que é que Deus está querendo, o que é preocupante nisso tudo? Somente a questão do escândalo, tá bom? Muito bem. Então, de sua mulher. E o quinto, de carta de separação. De um documento comprovando que o casamento foi anulado. Funcionava como uma alforria, né? Na época da escravidão. Você liberava, deixava um escravo livre, você tinha que fazer um documento, porque se ele é negro e não tem o documento dizendo que ele é livre, ele ia ser preso de novo, ele ia sofrer as consequências, né? Isso no mundo cristão, hein? Mundo cristão, né? Deus não precisa de inimigos, não. Nós sozinhos, né? A gente sabe fazer esse trabalho muito bem, né? No meio cristão, se um negro for apanhado sem a carta de alforria, ele era preso, apanhava de novo, né? É o fim do mundo. Muito bem. E tudo isso é para avaliar o cristianismo que a gente tá. Mas o mundo muda. Espera ainda. Deus não muda. Isso mostra a qualidade de cristãos que éramos e que somos. Que somos também. Não somos diferentes ou piores do que aqueles cristãos de antigamente, não. Nós somos igualmente piores. Então, de carta de separação, né? Então, essa alforria que era dada à mulher. Mulher escravo, não tinha muita diferença, né? E mostrava que ela não era mais escrava, ela não era mais esposa, ela não tinha mais marido, estava livre. Então, esse documento fazia isso. A gente vai voltar a conversar sobre isso, né, amanhã, aí a gente vai para um entendimento mais aprofundado. Por enquanto, a gente viu o que Moisés compreendia a respeito deste assunto. Vamos aqui para os motivos de oração que nós temos hoje. Os que estão sempre cultuando conosco, e Deus sabe, né? Nós temos pessoas agora de manhã, nós temos pessoas à tarde, nós temos pessoas à noite, nós temos pessoas de madrugada. Então, essas pessoas todas, a gente apresenta ao Senhor. Não é que Deus vai abençoar mais essas do que as outras, não. Deus ama a todos e vai abençoar muito a todos. Mas a gente apresenta, né, esses nomes. Os adoradores enfermos ou em dificuldades, aqueles que estão passando por dificuldades e que estão enfermos, a gente ora por eles, a gente já tem orado por alguns, mas Deus conhece cada um e sabe como abençoar, como proteger, como confortar cada um, tá bom? Então essa é a nossa confiança no Senhor. Amigos e irmãos aniversariantes, aqueles que estão aniversariando hoje,
Deus nos livre de todo preconceito, sim, nos livre de nós mesmos, porque somos altamente preconceituosos, demais, exageradamente preconceituosos. Que o mundo nos diferencie do joio. Há dois cristianismos, o cristianismo trigo e o cristianismo joio. O cristianismo trigo é de salvos, o cristianismo joio é de gente não salva, porém muito religiosa. Não salvo, não guiado pelo Espírito, mas que o mundo possa ver, né, possa nos diferenciar do joio, porque o joio age pela carne e o trigo age pelo Espírito. Então que o mundo consiga ver isso, tenha olhos para enxergar quem é trigo, quem é joio, porque no geral eles imaginam que todos os cristãos são iguais. E nós temos um pouquinho de culpa nisso, porque a gente vê tudo isso e a gente fica calado. E quem cala, apoia, aplaude. Entendeu? 6. Que Deus não nos deixe pensar que prepotência convence pessoas do pecado. Então eu vou ser prepotente em relação ao outro. Minha religião é melhor. Minha fé é melhor. Eu creio em Deus, você não crê. Eu descanso, a minha vida é do Senhor, a sua não é. Eu sirvo a Deus, você não serve. Então essa prepotência, a gente acredita que quanto mais a gente repete, mais as pessoas são convencidas do pecado. Que ele nos livre dessa ideia maligna, porque não é isso que convence as pessoas do pecado. O que convence as pessoas do pecado é só o Espírito Santo. Esse é o papel dele, é a função dele. O nosso papel é somente ser luz e sal. Quer dizer, amar, respeitar, acolher, cuidar, defender as pessoas. Só isso. Né? Mas a gente gosta sempre do papel do juiz, só para ter o prazer de julgar e condenar as pessoas. É coisa mesmo da alma humana, né? E ainda mais quando somos religiosos. Dos homens maus, os que são religiosos são os piores. Os piores. A gente usa até o nome de Deus para fazer coisas que Deus detesta não, que Deus abomina. Tá bom? Que não nos deixe pensar, então, que prepotência convence pessoas do pecado. E que também Deus não nos atende mais do que a outras pessoas. A gente tem essa mania. Não, ele atende mais as minhas orações do que as suas. Ele atende mais as minhas vontades do que... Como se fosse um deusinho pagão que está ali para servir, saber a quem ele serve mais. Ele não serve a ninguém. Entendeu? Ele não serve, não atende. Graças a Deus. Por que não atende? A gente não sabe o que pede, mas ele sabe o que é melhor para cada um de nós e ele nos ama. E ele nos dá exatamente o que ele sabe que é o melhor para cada um de nós. A gente pode não gostar, mas que é o melhor é para a gente. Entendeu? Hoje também é dia de orar pela minha lista de anjos, né? Minha lista de oração de anjos, nomes de anjos, né? Que iniciam com as letras O, P, Q e R. Então, esses nomes também, hoje é o meu dia de orar por eles. E que ele faça somente o que planejou para o nosso bem. Tá bom? Então, esses são os nossos motivos de oração no dia de hoje.